Nesse corte aqui eu tenho uma oportunidade para você que quer viajar para o jogo Atlético Mineiro e Botafogo. Se você está saindo do Rio de Janeiro e vai para Belo Horizonte, se você pesquisar agora, o preço da passagem está mais de R$1.000. Mas nessa oportunidade aqui com a Fogo Viagens, você paga R$ 749, passagem mais hospedagem. Essa promoção é por tempo limitado, então tem que chamar agora no link que está na descrição. E eu tenho boas notícias aqui para comentar com vocês, principalmente em relação ao Palmeiras. O Palmeiras que é o time hoje que persegue aí o Botafogo tentando encostar aí na tabela, né? O Botafogo está a 10 pontos do Palmeiras na frente aí no campeonato. Então, como o Botafogo tem um número absurdo de vitórias, o Botafogo está aí 4 rodadas na frente do Palmeiras. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos embora que eu vou para o cantinho da tela. Nós vamos para o cantinho da tela e já está aparecendo aí a tabela para vocês. Primeiro lugar, Botafogo, 51 pontos. Palmeiras, 41 em segundo. Grêmio, 39. Flamengo, 39. Em quarto, Fluminense, 38. Fluminense que também venceu na rodada. Esses são os 5 primeiros. E aí a gente tem aqui, ó, últimos jogos aqui. Ó. Eu gosto de olhar para isso também. Como é que estão os resultados aí, o desempenho nos últimos 5 jogos aí dos times, né, dos primeiros colocados? O Botafogo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, que foi a última agora. O Botafogo não perdia desde o dia 3 de junho no Campeonato Brasileiro. A última derrota tinha sido na 9ª rodada do campeonato, contra o Atlético Paranaense 1-0. O Botafogo, depois da 9ª rodada, só foi perder na 22ª rodada. Então, isso que faz o Botafogo ser o líder disparado do campeonato, né? O Botafogo praticamente não perde nessa competição, né? 3 derrotas só. O Palmeiras também é um time que perde muito pouco, só que o Palmeiras empata muito. 8 empates o Palmeiras, o Botafogo tem 3 empates. Dos últimos 5 jogos do Palmeiras, o Palmeiras vem com 1 derrota, 3 vitórias seguidas e um último empate agora contra o Corinthians. Então também vem aí com 1 derrota em 5 jogos, o Botafogo também 1 derrota em 5 jogos, só que o Palmeiras venceu 3, o Botafogo venceu 2. Por isso, o Palmeiras diminuiu a diferença para o Botafogo para 10 pontos. O Grêmio, 2 derrotas. O Grêmio tem um grave problema jogando fora de casa, por isso eu até acho que o Grêmio não sustenta essa disputa, porque o Grêmio sai do Rio Grande do Sul, o Grêmio tem muita dificuldade, então o Grêmio perde muito fora de casa. Ó. 2 derrotas que o Grêmio tem e 3 vitórias. Mas é uma grandiosíssima campanha do Grêmio, tá? O Grêmio que acabou de voltar da 2ª divisão, Renato Gaúcho fazendo um belo trabalho mais uma vez lá no Grêmio. Flamengo em 4º lugar, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Exatamente a mesma campanha dos últimos 5 jogos do Botafogo, o Flamengo. 2 vitórias, 2 empates, inclusive esses 2 empates do Flamengo aqui, um é para o Inter com o time reserva e o outro é para o São Paulo com o time reserva também. Então o Flamengo que, para tentar chegar no Botafogo, o Flamengo tem que fazer uma campanha histórica. Se continuar isso aqui, fazendo a mesma campanha que o Botafogo, o Flamengo vai continuar muito atrás, com 12 pontos de diferença, que é o que tem hoje. Então vamos ver os próximos jogos, né? Depois que a gente analisou os últimos 5, eu vou falar só de Botafogo e Palmeiras, tá? Porque são os 2 clubes que, na minha opinião, estão disputando hoje, né? Os outros clubes ainda estão... Os outros, Grêmio, Flamengo, Fluminense, estão muito atrás ainda. Então, vou citar só Botafogo e Palmeiras. Palmeiras dessa vez joga antes do que o Botafogo, na sexta, no dia 15 de setembro, contra o Goiás. O Goiás tem um fato aqui interessante, cara. O Goiás não perde há 8 jogos, apesar de estar em 15º. Olha só aqui, ó. Últimos 5 jogos aqui, 2 vitórias, 3 empates. O Goiás não perde desde a 14ª rodada, cara. Perdeu pro Santos, na Vila Belmiro, 4-3. Se eu não me engano, foi esse jogo. De lá para cá, o Goiás não perdeu mais, cara. Isso aqui é um bom indício pro Botafogo, hein? Vai que o Goiás consegue. É difícil, o Palmeiras, para mim, é muito favorito para esse jogo. Mas o Goiás não perde 8 jogos. Quem sabe aí não consegue aprontar para cima do Palmeiras. Um empatezinho nessa sexta-feira aqui seria o melhor dos mundos. E o Botafogo, no sábado, pega o Atlético Mineiro na sua nova casa, lá na Arena MRV. Então, nessa rodada aqui, eu acho que o Palmeiras tem um jogo mais tranquilo que o Botafogo. Né? É uma rodada que, se o Botafogo conseguir manter os 10 pontos de diferença, eu acho que já tá bom. Acho que é bem por aí, né, Matheus? O que tu acha? Sim, sim. O Palmeiras realmente vai ter uma rodada bem mais tranquila do que a gente.
Mas também tô nessa esperança aí do Goiás, talvez conseguir mais um empatezinho, né? Porque, como você bem falou, o Palmeiras é uma equipe que empata bastante. E em 2022 também foi nesse estilo, né? Para eles. Eles perderam muito pouco, só que conseguiram transformar esses empates que eles estão tendo muito nessa temporada em vitórias, e por isso foram campeões. Mas eu tava olhando até o campeonato de 2021. O Atlético Mineiro perdeu o dobro do que a gente perdeu até agora no campeonato, né? O Atlético Mineiro foi uma equipe que foi um líder, né? Foi um campeão que empatou pouquíssimo. Acho que foram 8 empates, 6 derrotas que eles tiveram em 2021. Então, se o Botafogo tiver esse ritmo, a gente vai bem, né? Se a gente conseguir transformar esses empates aí em vitórias, mesmo que a gente perca um pouquinho mais, né? Mesmo que a gente termine com 6 ou 7 derrotas, a gente conseguindo transformar esses empates em vitórias vai ser muito importante. Então, aí tá a presença do Tiquinho também como muito importante, e principalmente para o jogo contra o Galo. Eles não vão ter o Hulk. O Hulk é o principal jogador deles para fazer pressão, é o principal jogador deles para converter chances, para criar no ataque. Então a gente tem que saber usar bem essa ausência do Hulk para tentar conseguir essa vitória aí contra o Galo. E quem sabe também o Diego Costa não faça esse Lei do gol aí ex, né? Eu ia de falar lei disso. do ex. E outra coisa Exato. também, né, que eu ia trazer na página, eu não trouxe. O Diego Costa, ele atualmente possui 199 gols na carreira. Olha aí, Ou seja, pode ser contra o Galo que ele faça o 200º na carreira dele. olha aí. 200 gols na carreira, Diego Costa. A lei do ex sempre funciona, né, cara? O Diego Costa provavelmente não vai ser Perfeito. titular lá, mas aí, quem sabe, entrar no segundo tempo, aí fazer um gol aí no segundo tempo, seria bem interessante, né? Até porque a saída dele lá do Galo não foi das melhores. Vamos ver aí o que acontece. Só que aí, a gente tem essa rodada aí que eu acho que é unânime que o Palmeiras tem uma rodada teoricamente mais tranquila do que o Botafogo. Só que aí a gente começa a olhar a rodada 24, 25 e 26. Eu vou travar na 26. Por quê? A rodada 24, ela tem Grêmio e Palmeiras, gente. E aí? Confronto de segundo contra terceiro colocado lá no Rio Grande do Sul. E Corinthians e Botafogo. Botafogo, mais um jogo fora de casa, um jogo difícil também contra o Corinthians. Então, o Botafogo tem os dois jogos difíceis. Isso é um fato. O Botafogo vai ter que, fora de casa, beliscar uma vitória. Ou contra o Galo, ou contra o Corinthians. O Botafogo vai ter que pontuar. O Botafogo não pode perder jogos aqui. É, uma vitória, um empate. Né? O Botafogo vai ter que beliscar aí alguma vitória fora de casa nesses dois jogos. Mas o Grêmio pega o Palmeiras nessa rodada. E tem um detalhe muito importante. Esse jogo aqui é dia 21 de setembro, esse jogo do Palmeiras com o Grêmio, fora de casa, na quinta-feira. E na outra semana, o Palmeiras pega o Boca Juniors na La Bombonera, cara. Se eu não me engano, é dia 26 o jogo. Tem um certo tempo aí, né? Tem um certo tempo para o jogo, mas a gente não sabe se o Abel vai poupar jogadores ou se vai com o time titular. Porque confronto de semifinal de Libertadores aí contra o Boca Juniors na La Bombonera realmente sempre acaba puxando uma atenção aí redobrada. Palmeiras tentando chegar a mais uma final de Libertadores. E aqui, passando para a rodada E 25, outra também, o Matheus, diga. o Corinthians também, cara, no dia 27 joga contra o Fortaleza, pela semi Olha da aí, Sul-Americana. verdade, verdade. Então, Pode ser não que ele sei se eles teste o poupam risco, né? também, sabe? É, Exatamente, eu esqueci disso. O Corinthians joga com Fortaleza, podendo chegar à final da Sul-Americana, e pode ser que role um time misto do Corinthians aí, né? O que seria ótimo para o Botafogo aí para tentar uma vitória fora de casa. Né? O Corinthians deve poupar semana de decisão para o Corinthians, igual disse aqui o poderoso Botafogo aqui no comentário do chat. Vão poupar e isso é notícia ótima para o Palmeiras podendo poupar contra o Grêmio. Se fosse os dois times titulares, eu já achava que o Grêmio ia arrancar pontos do Palmeiras. Se o Palmeiras também. poupar, melhor ainda. Que aí o Grêmio pode até vencer a partida, que eu acho que é o melhor dos cenários para o Botafogo. O Palmeiras perder esse jogo contra o Grêmio. E tem a outra rodada. Por que eu passei para outra rodada rapidamente? Porque o calo do pé do Palmeiras se chama RB Bragantino, Red Bull Bragantino. Empatou no Allianz Parque e deve pegar um Palmeiras com time reserva ou misto no domingo, dia 1º de outubro, porque no dia 4 de outubro é o jogo de volta contra o Boca Juniors no Allianz Parque. E esse jogo aqui tá muito colado, ó. Não foi destrinchado ainda, provavelmente eu acho que esse jogo passa pro sábado, tá?
já que o jogo da Libertadores é na quarta, pode ser que eles botem aqui esse jogo do Palmeiras no sábado. A CBF ainda vai confirmar. Mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras poupa jogador nesse jogo aqui, cara. Lá no Nabizão, no Nabi Abichedi, Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Então são 2 jogos que o Palmeiras tem fora de casa, Grêmio e Bragantino, podendo poupar jogadores, hein? Eu acho que é nessas 2 rodadas aqui que o Palmeiras se estrepa, hein? Nessas 2 rodadas aqui, o Palmeiras vai largar pontos aqui, pro Grêmio e pro Bragantino. E o Botafogo pega o Goiás em casa. Aí vira o cenário, né? Se a gente fala que a próxima rodada o Palmeiras tem uma rodada mais tranquila, nessa daqui, a rodada 25, o Botafogo tem uma rodada mais tranquila. Pegando o Goiás em casa e o Palmeiras com time reserva, provavelmente pegando o Bragantino fora, Matheus. Exato, e o Bragantino realmente é um calo aí pro Palmeiras, e principalmente ele jogando em casa, né? Eu fui até olhar o retrospecto. Na última vez que o Palmeiras jogou contra o RB Bragantino fora, eles empataram por 2-2. Aí eu fui olhar o jogo anterior, também empataram por 1-1 no Paulista. E no jogo depois desse, né? Na verdade, anterior a esse, o Bragantino venceu por 3-1 lá em 2021. Então, retrospecto até positivo pro Bragantino nos últimos jogos aí, enfrentando o Palmeiras dentro de casa. E é um time que tem muita capacidade para conseguir um resultado positivo, né, contra esse time. O time do Pedro Caixinha é muito bem encaixado, time que pressiona muito bem e deixa bem desconfortável o adversário. Então, realmente aí é aquilo, né? O Campeonato Brasileiro, principalmente desse ano, cara, são pouquíssimos times que você enfrenta e você acha que é um pouco mais tranquilo, sabe? Qualquer time pode tirar ponto de qualquer outro. Sim. E eu acho que o Palmeiras pode ter essa dificuldade aí contra o Grêmio e contra o Bragantino, principalmente também por essa questão de poupar pela Libertadores. E o Botafogo tem que aproveitar isso, com certeza. Por isso que a gente tem que fazer valer estar só no Campeonato Brasileiro, para aproveitar esses tropeços que podem acontecer. Exatamente. E o Goiás aqui com 3 confrontos, que não é brincadeira não, hein, Goiás? Rapaz, ó, Palmeiras e Goiás, É, próxima rodada. Goiás e Flamengo na Serrinha, na outra rodada. Botafogo e Goiás na rodada seguinte. Então, o Goiás pegando aí Botafogo, Palmeiras e Flamengo nas próximas 3 rodadas. O Goiás, 3 pedreiras absurdas aí que o Goiás vai ter que se virar aí para não perder as 3, né? Então, o Goiás está com a sequência também inacreditável. Então é isso, gente. Assim, o Botafogo se deu a esse luxo de ter uma gordura, né? Era isso que eu queria passar com vocês aqui, porque eu começo a olhar essa tabela aqui, eu começo a ficar um pouco mais calmo, porque a gente tem uma gordura de 10 pontos, os jogos dos adversários são pedreiras absurdas também. Eu acho muito difícil o Palmeiras fazer 9 pontos nessas 3 rodadas, é muito difícil. Pode ganhar do Goiás, ok, mas acho muito difícil ganhar do Grêmio na Arena do Grêmio. Acho muito difícil ganhar do Bragantino no Nabizão. Então, assim, se desses próximos 9 pontos o Palmeiras só ganhar do Goiás, se fizer 3 pontos e perder os outros 2, ou então fizer 4 pontos, ganhar um, empatar um e perder outro, o Botafogo, se fizer também 4 pontos, o que já seria ruim pra gente, mantém a distância de 10 pontos. E se a gente fizer mais, o Botafogo alonga de novo a diferença. Então, por isso que eu toda vez que eu olho essa tabela aqui, os próximos jogos um pouco mais para frente, eu fico um pouco mais tranquilo com essa diferença que a gente colocou, cara. Porque além do Botafogo perder, os outros têm que ganhar, os adversários têm que ganhar. E não é tarefa fácil para eles, não, cara. Acabei de mostrar para vocês aqui as próximas rodadas, o Palmeiras está com muita pedreira. E se a gente for uma rodada para frente, que eu já olhei, eu não queria passar com vocês, mas eu já olhei, clássico, Palmeiras e Santos. Ah, Santos está na zona de rebaixamento, Santos está mal. Meu amigo, é clássico, é Palmeiras e Santos. É a hora que o João Paulo fecha o gol, é a hora que o Marco Leonardo resolve jogar muito, é a hora que o clássico, filho, é 11 contrataram contra um atacante 11, muito bom chamado Morelos. Morelos, né? Então, assim, é Não sei como é que clássico, fala. né? Morelos, sei lá, também não sei como fala direito. Mas, assim, clássico é clássico, não dá pra gente virar e falar que Palmeiras vai ser mole pro Palmeiras. Não vai. Palmeiras e Santos, camisa, tradição do Santos também, né?